Salve aí, galerinha, vídeo 10 dessa série aí do Aires, da carroceria, do alinhamento da carroceria. Cara, esse vídeo tá muito top, principalmente para quem curte aí conceitos teóricos aplicados na prática. Eu vou estar mostrando aí alguns conceitos de design, né, tá, de design automotivo aplicado na prática, nesse aqui, ó. Usando o que? As varetas de fibra, o alinhamento das varetas de fibra. Eu vou mostrar uns conceitos aí bem legais, tá? E principalmente também vou estar aí respondendo algumas dúvidas de alguns inscritos aí em relação à carroceria do carro. E provavelmente pode ser talvez a sua dúvida, tá? Então assiste até o final, não perca nenhum minuto aí desse vídeo. Eu gostaria de deixar também um salve aí pro pessoal que já fez a votação aí do farol, tá? Se você não fez ainda, se você é novo inscrito aí, ou tá caindo de paraquedas aqui, cara, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você estar acessando e para você estar votando aí. Eu vou estar deixando no final do vídeo também os dois modelos dos faróis para você que está meio perdido aí, chegou nesse vídeo aqui agora, beleza? Gostaria de deixar o salve aí pro Jadson, que pediu, né, um salve. Também deixa eu ler aqui porque são muitas pessoas, Cleiton, Reifer, Milene, Walter de João Pessoa, Samuel Nogueira. Esses caras aí, além de estar participando, né, já votou lá, eu estou acompanhando. São caras também que estão acompanhando aí desde o início, então eu quero agradecer muito de coração a vocês e a todos vocês também que estão fazendo aí esse canal crescer, beleza? Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Então, galerinha, ó, eu já comecei a colocar as varetas de fibra. Essa aqui eu até substituí, lembra que eu tinha colocado, só que ela era menor, né? Eu substituí e coloquei uma maior, pegando de um ponto até lá. Olha só como que dá a variação, ó. Se você quer uma curva realmente assim perfeita, é bom entender até um conceito. É um conceito, na verdade, de desenho, que são gráficos de uma linha. E essa linha, no caso, está sendo representada por essa vareta de fibra aí. Eu vou explicar aqui como é que funciona esse conceito. Principalmente quando você usa programas de design, o conceito é de linhas de Bézier. Essas Bézier, o que elas indicam? É um estudo bem rápido aqui que eu vou mostrar para vocês. Quanto menos pontos de flexão que ela tiver, quanto menos, mais suave será a curva. Ou seja, imagina que você pega uma curva daqui assim, ó. Beleza? Uma curva, ó. Essa curva, como ela é mais aberta, ela não precisa de tantos pontos. Você não precisa concentrar tantos pontos. Você pode, por exemplo, ter 3 pontos, né? 3 pontos de inflexão. E esse gráfico aqui dessa curva, ele vai dar um gráfico mais ou menos assim, ó, com uma curva suave, beleza? E aqui, isso aqui é conceito de design, tá? Principalmente para quem está estudando aí, acompanha o canal. Já deve ter entendido, já deve ter estudado sobre isso. Agora, se você quer, por exemplo, uma curva que ela seja um pouco mais aguda, mas de certa forma não perca a suavidade, vou fazer uma outra aqui para esclarecer melhor, como se fosse assim, ó. O que acontece? Aqui você precisa de mais pontos. Então aqui tem um ponto de inflexão, aqui, por exemplo, você coloca outro, aqui você coloca outro. É só um exemplo, tá? E aqui nessa ponta você coloca outro. Isso aqui vai dar uma curva mais ou menos assim, ó. Porque o ponto de inflexão dela é muito mais agudo, né? Menos suave. Então aqui no design você entende essas linhas como G5, G7, tem também a G0, né? A G1 que é de tangência. Então tem esses conceitos todos, eu estou aplicando aqui na prática. Ou seja, se eu quero uma curva mais suave, eu preciso então fixar ela em pontos mais distanciados um do outro e em menos quantidade. Se eu quero que essa curva, porque quanto mais pontos eu tiver numa curva, ela pode haver quebras. Por exemplo, se eu tenho vários pontos aqui, vários pontos nessa reta, obviamente ela pode haver uma pequena variação. Talvez, grosseiramente falando aqui, ela pode vir assim, fazia assim de novo, fazia assim. Então ela pode ficar meio acalhada aí nessa questão do carro aqui. Então, quanto menos pontos eu marcar, é melhor. Entendeu? Por exemplo, essa curva aqui, eu marquei nesse ponto aqui, marquei 4, marquei nesse ponto, marquei lá no topo e marquei lá no final. Então, a curva acaba ficando mais suave. Beleza?
e menos possibilidade também de variação nessa curva. Aqui eu coloquei 3 pontas, ó, coloquei aqui, na verdade 4 também. Coloquei na ponta aqui, uma nesse ponto mais alto, nesse outro ponto mais alto aqui e lá no final, entendeu? Para ter uma curva mais suave. Essa aqui eu marquei apenas em 3, aqui, aqui e lá. Aqui, ó, que lá ele acaba alinhando com a carroceria. Então, obviamente, quanto maior a curva, mais pontos eu vou precisar, tá? Mas, de qualquer forma, eu consegui uma boa suavidade aqui. O ideal é você ir olhando de vários ângulos e tentando definir, ó, onde que ela não vai dar uma entortada. Óbvio, quando eu passar aqui a massa, eu estou mostrando aqui, mas acaba que a sombra vai cair um pouquinho. Quando eu passar a massa, você vai ver como que ela vai ficar perfeitinha, igual eu tinha mostrado ali, tá? Aqui, como eu já tinha passado, então já dá para perceber, ó, que ficou bem bacana. Aqui também vai ser a mesma coisa. Quando eu passar a massa, vai dar para ver certinho que ela vai ficar perfeita. E sem variação. Agora eu vou dar continuidade. O que acontece? Eu estou usando essa cola aqui mesmo para colar. Eu tinha falado isso antes, que talvez eu usaria essa cola ou o grampo. E isso aqui funcionou melhor, porque eu passo a cola, né, bem mais rápido, e depois eu jogo um bicarbonato de sódio, que é para endurecer na hora. Beleza? E aí eu fixo em pontos equidistantes aí na carroceria. E aí logo quando eu tiver as outras passadas e essas aqui também eu mostro para vocês. Eu fiquei de fazer primeiro só de um lado, lembra? Que aí depois eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é o gabarito copiador, e vou passar para o outro lado. Então vou fazer primeiro só desse lado aqui, alinhar tudo aqui, passar a massa, beleza? E depois que tiver bacana desse lado, eu passo para o outro lado usando o gabarito. Pessoal, eu também aproveitando a ocasião, respondendo aí a dúvida de um inscrito, Fernando Durante. Essa aí é para você e talvez seja dúvida também de outras pessoas. Ele perguntou se essa frente ela vai ser inteira, né, ou se vai ser separada em outras partes. A minha resposta para ele foi que ela vai ser dividida em 5 partes. O que acontece? Ó? Fiz até um risco aqui. Ela provavelmente vai ser dividida aqui, tá? E aí ela vai vir com essa peça aqui inteiriça, ó, essa peça, tá? E morrendo lá embaixo dessa outra peça. Essa aqui vai ser uma outra, né, que vai vir por cima. Essa aqui é outra, certo? E essa aqui já é outra peça. E a divisão aqui também, ó, aqui no caso seria o capô é grandão, né? E aí isso aqui é o front-end, a parte que cobre o front-end, na verdade, né? Que é destacado por essa linha aqui que eu fiz aqui, só como marcação aqui. Beleza? Para mostrar onde que vai ficar a divisão, mais ou menos onde vai ficar a divisão. E essa peça aqui, ó, essa peça toda, né, que é a maior, ela também vai ser dividida aqui, ó, mais ou menos aqui, que é onde morre um vinco. Tem um vinco que vem lá de trás e morre bem aqui, ó. Qualquer coisa depois eu mostro também no projeto, tá? Para tirar essas dúvidas. E aí, em contrapartida também, o Lucas Negrão, eu vou até ler aqui o comentário dele, ó. Cara, na parte dianteira, faz ele inteiro, igual aos carros de turismo. É muito vantajoso no ponto de vista de fabricação, pois reduzirá muito a quantidade de suportes. O front, se puder, faça móvel para conseguir reduzir a pressão aerodinâmica quando em baixas velocidades. Cara, top. Esse comentário seu foi top mesmo. Bem inteligente, bem pensado, na verdade, ó. Bacana. Para fazer isso, realmente pode funcionar e muito certo. Só que aí eu já vou ter que mudar o processo de fabricação, tá, Lucas? Em vez de eu dividir, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, como isso aqui já fosse o molde, tá? Para mim vir fazendo uma peça por cima. Para mim fazer dessa forma inteiriça, eu teria que usar isso para fazer um molde. E aí, desse molde que eu fizer aqui em cima, que o molde, no caso, seria dividido em várias partes, né? Na parte negativa e positiva do molde, justamente para dividir o molde para conseguir fazer uma peça inteiriça. Então, aí o processo de fabricação já é um pouco diferente, tá? E gasta mais. É bem pensado, na verdade, muito bem pensado dessa forma. Eu poderia até pensar nessa solução aí, porque ele falou que diminui a quantidade de suportes, e isso é verdade mesmo. E automaticamente também vai diminuir um pouco o peso. Então, eu poderia pensar bastante sobre isso mesmo,
tá? Mas não sei se esse vai ser o caso para fazer com esse, porque esse aqui é o primeiro, eu estou querendo fazer esse aqui como primeiro, né, com esse carro como primeiro, justamente com baixo custo, que aí a partir dele eu faço moldes em cima de quando estiver pronto, entendeu? De quando todas essas peças estiver pronto, aí daria para fazer, ficaria mais viável realmente fazer ele inteiriço aí, e eu planejar alguma forma para toda essa peça aqui, ó, ser inteiriça e tirar ela, né, como esses carros aí de corrida, tá? Esses carros da GP, beleza? Mas é isso, se tiver mais comentários aí, vão postando aí. Eu já estou colocando, já coloquei mais uma aqui e agora falta colocar essas aqui e essas aqui. Eu só parei, né, para responder aí, porque eu lembrei agora, cara. Na verdade era para me ter respondido no último vídeo, mas eu acabei não lembrando, foi mal aí mesmo. Mas aí tá a resposta para vocês aí, beleza? Já coloquei a maior parte aqui desse lado, tá? Falta poucas coisas, que é, por exemplo, essa aqui da frente aqui e essa aqui embaixo. Acredito que só. Só. Aqui, no caso, eu já vou adiantando, já vou alinhando, tá? Essas partes aqui. Cara, você vai ver que top que vai ficar. Só pelo visto aqui, ó. Olha as curvas como que ficou, ó, na linha. Nessas linhas aqui, ó. Olha só como que ficou top. A bombatura dela. Isso aqui, na hora que vai fazer a fibra e pinta, aí é onde aparece aqueles highlights bonitos, sabe? Sem aquelas distorção, aquelas ondas. Quando fica assim, dá para perceber aqueles... O highlight, né? Que pelo menos é o que eu estou acostumado a falar, mas é os reflexos, né? Os brilhos, passando e correndo bem, de forma bem bonita e uniforme. Aí aqui, ó, tá vendo, ó? Algumas gretinhas que ficam, ó, essas ondulações, que sem a vareta aqui acabaria ficando. E com ela já segue muito bem a curvatura. Até aqui estava muito bom, já estava bom. Aqui tem umas gretinhas, mas muito pouco. Aí lá ele segue uma curvatura bem legal. Aqui também, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha como que ela torce, mas torce de forma bem gradual, né? Ela faz uma torcida para lá e ela faz uma torcida para cá também. Fica muito bacana. Esse quadrinho aqui também, ó. Beleza? Essa aqui, olha essa aqui como que ficou. Claro, não tá dando para perceber direito agora, até mesmo porque a sombra tá atrapalhando um pouco, né, a visão. Mas eu vou passar a massa e quando tiver a massa, aí vocês vão ver com mais detalhes o que eu tô vendo aqui. Aí aqui também é o seguinte, aqui para passar a massa, tá vendo que aqui, por exemplo, ó, eu não fixei, lembra daqueles pontos que eu falei, né, da Bézier, que é a curva, os pontos na curva, e quanto menos pontos, mais gradual fica aí, mais gradual e homogênea fica a curva. Só que é o seguinte, como a gente está trabalhando num 3D, a gente não está trabalhando num 2D. 2D acaba que a curva ela vai só para um lado, igual eu expliquei lá no desenho lá. Como aqui ela funciona no 3D, tanto no X, Y e Z, então aqui, ó, eu fixei aqui, fixei lá na ponta e deixei a curva correr. Obviamente que se eu tivesse deixado ela solta aqui, ele ia fazer uma curva assim, ó, só que aí ela ia vir direto. E como eu preciso também dessa curva assim, né, no caso nesse plano aqui seria no X, então eu apenas deixei a bombatura dela correndo no YZ, só que nessa direção aqui do X, eu só coloquei um preguinho aqui, ó, para empurrar ela para o lado lá, para ela fazer essa curva aqui. Então acaba que ela segue a curva do YZ, né, que ela vai fazendo assim, indo para lá e subindo e descendo, e no plano X eu empurro ela para cá, mas sem mexer na curvatura, na bombatura. Então esse aí é um método bacana aí para estar trabalhando. A mesma coisa foi aqui, ó, tá vendo? Aqui não precisou, porque obviamente ó, eu peguei nesse ponto, peguei naquele ponto lá que já estava mais alto e lá no final. Então foram 3 pontos também, então acabou que aqui não precisei colocar prego. A mesma coisa aqui também, ó.
a mesma coisa foi aqui também. Eu coloquei aqui, aí eu coloquei lá na ponta, lá em cima e lá no outro ponto. Então ela fez a curvatura bem bacana, beleza? Aí o que acontece? Em vez de eu passar a massa toda direta, eu vou colocar alguns pontos de massa e esperar secar para ela ficar mais rígida, porque corre o risco de eu, principalmente aqui, ó, onde eu coloquei o prego, por exemplo, para jogar para o eixo X, se eu colocar, já ir passando direto, corre o risco do quê? Dela fazer uma variação. Então eu vou colocar a massa em vários pontos aqui, assim, distribuindo na medida que percorre a linha, só que aí, quando ela secar, ela vai firmar e vai ganhar rigidez, aí eu venho passando o uniforme, entendeu? Assim que eu fizer esses pontos de fixação na massa, eu espero secar, mas aí eu vou mostrar para vocês como que está funcionando esses pontos de fixação na massa, beleza? Olha aí, eu fiquei de mostrar para vocês, esses aqui são os pontos, ó. Só taquei, né, um pouco de massa, não tem segredo nenhum. Só para fixar, quando ela secar, ela vai firmar, tá vendo? Porque aí ela não vai variar. Quando eu passar assim, ó, de um lado e de outro, a massa, ela não vai entortar nem correr nenhum risco, tá? Isso aqui seca rápido, né? Porque é pouquinha massa. Aí eu vou deixar elas secarem. Aqui, ó, eu já até passei. Olha só como que fica top. Olha. Acabamento nesse aí, na mão, talvez daria, né? Provavelmente daria, mas direto na mão ia dar um trabalhão. Aqui, com essa vareta de fibra, ela própria já faz o acabamento da quina. O que é mais difícil é o acabamento na quina. Olha só o acabamento que dá. Olha essa curva. Top, né? Muito top. E aí, ó, tô passando aí para vocês, talvez, né, você que esteja fazendo também seu artesanal, isso aí pode ajudar bastante. Porque as coisas mais difíceis que tem é alinhar a quina e deixar ela bem bacaninha sem dar variação. Vocês vão ver aí, ó, quando tiver aqui, ó, eu tô doido para ver quando tiver bem alinhado esse capô aqui, que vai ficar muito louco. Inclusive aqui também, ó, nessa parte de baixo, como eu passei, né, tá vendo a vareta, tem lugares que eu vou até precisar dar uma desbastada, tá? E aí depois, olha só que interessante, eu vou encher aqui de massa e aí eu posso usar, por exemplo, uma espátula. Eu tô usando isso aqui, ó, que ela é grande, tá vendo? Mas ela é bem reta, ó. Ela é toda reta, então dá pra mim encher bastante de massa e pegar a referência dos dois lados, ó, coloco aqui e vem puxando, ó. E vem puxando, porque aí vai ficar certinho. Não vai ter variação. Ó, aqui dá para perceber que ficou bom. Obviamente eu vou ter que dar uma lixadinha, né? Mas isso é o de menos. Aqui já ficou bem alinhado. Essa parede aqui, essa. Aí agora é só esperar secar essas pontas para mim passar no capô inteiro. Ok? Essas aqui eu vou tirar. Esses que eu vou fazer na CNC. Aqui, ó, galerinha. Igual eu estava explicando, ó. Eu coloquei alguns pontos de massa, tá vendo, ó? Alguns pontos mesmo, só para firmar. Aqui, ó, como que ela fica mais firme, tá vendo? Ela tá um pouco maleável, óbvio, né? Mas quando eu colocar a massa, ela não vai mudar de posição, porque esses pontos aqui já tá fixando ela, entendeu? Aí agora eu venho aqui, ó, preencho aqui de massa, né? Coloco uma quantidade maior e venho com a espátula raspando de um ponto até no outro, ó. Venho pegando e raspando ela. Igual eu fiz aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, eu já passei, né, porque aqui praticamente já estava pronto. Então aqui já está praticamente alinhado, ó, a curvatura como que fica legal. Certinha, né? Esse método aí da vareta de fibra funciona bem. O que acontece? Essa parte aqui, ó, essa peça que eu não vou tirar, ela vai ser parte integral da carroceria, né? Que é essa aqui que eu já estou fazendo aqui, alinhando ela, ó. Passei massa aqui com a vareta, depois eu vou pegar a micro retífica, vou acertar aqui tudo direitinho, cortar aqui, tá? Cortar esse friso aqui também, ó, que ele não vai até no final, eu tenho que cortar ele mais ou menos aqui, ó, eu tenho que medir lá do projeto e passar para cá para ficar idêntico, ok? Essa parte aqui, o que acontece? Como é uma peça casada uma em cima da outra, então eu preciso delas. Inclusive essa aqui, ó, para me fazer a parte de baixo, eu preciso dessa aqui. Entendeu? Então eu tenho que usinar ela na CNC. Eu vou usinar essa.
Aí essa aqui, ó, depende dessa, porque uma vai casar em cima da outra. Essa aqui, ó, depende dessa aqui acabada, tá? Essa aqui também. Essa aqui, inclusive, depende dessa aqui para fazer o acabamento por cima. Então, eu vou usinar elas na CNC o mais rápido possível. Eu tenho que comprar esse isopor para botar aqui na CNC aqui e usinar rapidão aí. E depois eu vou fazer o farol. Cara, eu tô muito ansioso para ver como que vai ficar o farol. Porque no projeto, cara, eu achei muito louco. Os dois, na verdade. Agora eu tô começando também a gostar mais ainda do 2 por causa da interação entre o pessoal que gostou mais do 2. Olha esse friso aqui, ó, da vareta. E olha que eu nem lixei. Olha esse friso aqui. Que curva, a curva ficou muito top. Olha. E essas aqui também eu vou mostrar para vocês depois que eu tiver lixado. Mas olha só, essa curva aqui, ó. Acompanha aqui como que ela acaba lá, ó. E nem tá lixado. Quando tiver lixado, você vai ver que vai acompanhar certinho. Aqui tem algumas rebarbas em cima, aí acaba não ficando perfeito. Mas depois que eu lixar, aí vocês vão ver que vai ficar perfeito. Galerinha, então esse aí foi o vídeo que eu gostaria de ter passado para vocês, tá? Os detalhes aí de questão de vareta de fibra, vai ser esse vídeo que vai ser o mais específico. Igual eu falei, foi um pouco mais teórico, né? Explicado a prática, eu não estava realmente colocando a mão na massa, mas esses vídeos realmente são necessários, principalmente para quem está querendo construir seu próprio carro. Isso aí ajuda demais, né? Para quem não está só querendo acompanhar a construção do Aires, mas também para quem está acompanhando, saber de todos os detalhes, né, do trabalho que dá, que realmente dá muito trabalho, mas eu acredito e fé em Deus que vai dar tudo certo, vai dar muito certo, na verdade, quando esse carro estiver pronto. Vai valer cada detalhe, cada esforço, beleza? No próximo vídeo eu vou estar dando aí um spoilerzinho, ó, no próximo vídeo vai estar top, adivinha o que é isso aqui? Então, não perca o próximo vídeo. Até mais!